Bem-vindos ao MVP Conf Latam 2021. Desde já agradeço sua participação. Bom, vou apresentar para vocês um novo método de pesquisa operacional. Pesquisa operacional é a ciência que dá suporte à tomada de decisão. Eu vou utilizar uma classe de métodos intitulado Análise de Decisão Multicritério, que é aquela classe que serve para resolver problemas de decisão que estão relacionados quando você tem várias alternativas, mas você não tem um único critério de tomada de decisão, você tem múltiplos critérios. Esse método se chama Critique Strategy e ele foi desenvolvido no poderoso Excel. Meu nome é Éder e eu passo a fazer a apresentação para vocês agora. Me chamo Éder Cassetari, sou doutorando em Engenharia Mecânica pela Escola Politécnica, mestre em Engenharia Mecânica com ênfase em Fabricação pela Unicamp, sou engenheiro automobilístico pela FEI, sou Lean Six Sigma Master Black Belt Sensei pelo Six Sigma Academy e pela consultoria QPB, sou docente associado na USP, Exalc, no MBA de Data Science Analytics, docente na Universidade Anhembi Morumbi, para as áreas de engenharia de produção, data science e big data. Também sou pesquisador do Instituto Militar de Engenharia, o IME, em pesquisa operacional. Sou membro da Casa da Pesquisa Operacional, proprietário da consultoria Master Lean Six Sigma, consultoria e treinamento. Tenho mais de 20 anos de experiência no mercado na área automotiva e sou absolutamente apaixonado por Excel. Bom, então iniciando, Critique Strategy, ele foi recentemente aprovado no SIMPEP, Simpósio de Engenharia de Produção. Foi desenvolvido no Instituto Militar de Engenharia, como parte do meu doutorado, numa matéria que eu fiz. Os autores sou eu mesmo, o professor Dr. Marcos dos Santos, que foi o meu orientador no Instituto Militar de Engenharia, e o grande mestre Fábio Baldini, que está me ajudando nas questões técnicas aí para a gente personalizar o software e fazer o registro dele no INPI. Bom, então, inicialmente, vamos contextualizar um pouquinho o que é o Critique Strategy. Ele é uma nova solução para a gente fazer análise de risco estratégico. Risco estratégico é um negócio muito problemático. Ele envolve decisões que afetam profundamente as organizações. Tem um outro complicômetro grande, que ele exige que você use uma tecnologia relacionada com um grupo, porque é um grupo de pessoas que tomam essas decisões, e esse grupo de pessoas normalmente é o C-Level. Então ele se chama Critique porque ele é baseado num método que originalmente se chama Critique, Strat, que vem da parte de risco estratégico, e G, que ele utiliza a tecnologia de grupo. Então ele é um método que acabou resolvendo esses problemas. Como que ele funciona? Normalmente, quando nós estamos falando de planejamento de gestão estratégica, que é a área relacionada com a parte de análise de riscos estratégicos, a gente não utiliza TGA, a gente não utiliza a teoria geral de administração para fazer isso. A gente utiliza administração estratégica. A diferença entre as duas, basicamente, é um componente chamado análise ambiental, que faz com que, na sua análise, você garanta que as suas decisões, que a sua análise, que o seu risco, ele esteja muito bem situado dentro do ambiente no qual a sua organização existe. E isso daí são
feito em cima de 3 esferas, que é o ambiente geral, o ambiente operacional e o ambiente interno. E o grande problema que a gente tem é que normalmente esse tipo de análise é um negócio que acaba ficando muito subjetivo. Muitas vezes não existe acordo entre o grupo, então a ideia é trazer um método de pesquisa operacional, que é a ciência que dá suporte à tomada de decisão, estatisticamente justificado para que se não tenha nenhum tipo de problema quanto à justificativa e a explicação de por que determinada alternativa foi tomada. Então, somente lembrando, né, esse contexto que a gente faz da análise, ele é feito em grupo. E eu preciso garantir que todos os componentes desse grupo, que normalmente é o C-Level, então tem o CFO, o COO, tem o CIO e por aí vai, todos eles tenham sido contemplados dentro da nossa decisão. E a sua opinião tenha sido capturada e levada em consideração. Bom, inicialmente o que foi feito? Então foi selecionado um método que se chama CRITIC. Esse CRITIC é um acrônimo de Criteria Importance Through Intercriteria Correlation, que foi proposto por 3 autores, Jakolak, Mavrotas e Papayanakakis, em 1995. Por que foi selecionado esse método? Principalmente pelo fato dele trazer uma solução à luz estatística. Então, uma forma muito mais fácil de você justificar a sua resposta. Segunda coisa, como a gente vai ver ao longo da explicação, a gente precisa selecionar a importância dos critérios. E a gente faz isso daí através de colocação de peso. O método fornece esses pesos para a gente. Outra coisa importante também é que não há necessidade de independência entre os atributos. E quando a gente está falando, né, dos critérios de decisão, existem critérios que são numéricos, que são critérios do tipo variável. E existem critérios do tipo não variável, vamos dizer assim, né? São os critérios que não são numéricos, que são os critérios chamados atributos. Então a gente tem a primeira classe, que ele é quantitativo, são quantidades, eu consigo fazer conta, e tem esse segundo, que são os qualitativos, que em princípio eu não consigo fazer conta, mas a gente também vai resolver esse problema através de uma tabela de conversão. Essa tabela de conversão, existem várias tabelas. Existe a tabela do professor Thomas Saat, que é utilizado no método HP. Existe a tabela Likert, que talvez seja mais popular, que é aquela tabela que tem desde não concordo totalmente até concordo totalmente, né, passando por 5 pontos. E tem a tabela proposta por Miller em 1956, que ela foi utilizada dentro desse estudo para a gente fazer a transformação. A escala de Miller é uma escala de 7 pontos, mas é muito simples da gente entender isso daí. Os 7 pontos são formados da seguinte forma. Então imaginem que a gente está falando de decisões estratégicas, então tem coisa que é importante e tem coisa que não é importante. Então você tem no meio da tabela o valor 0, que é neutro. Os 3 superiores são importantes, os 3 inferiores não são importantes. E eles caminham em ordem de importância. Pouco importância, importante, muito importante, e para baixo, não importante, menos importante e menos importante ainda. Alguma coisa nessa direção. E daí você pode fazer a customização dessa tabela baseado no que você está fazendo da sua análise.
Então, basicamente, quando a gente está falando do processo de administração estratégica, ele pode ser sintetizado em 6 etapas. A análise do ambiente, né, que é essa parte que o método é muito importante, estabelecimento de uma diretriz organizacional, a formulação de uma estratégia, a implementação dessa estratégia, a execução de um controle estratégico para verificar se a gente está efetivamente implementando de forma correta e, finalmente, a gente chega na implementação, que é a administração estratégica em si. E nós precisamos observar 3 níveis dos ambientes, que é o ambiente interno, o ambiente operacional e o ambiente geral. O ambiente interno, ele olha aspectos organizacionais, de marketing, de finanças, pessoais e de produção. O ambiente interno é um ambiente que a empresa consegue trabalhar, ela consegue mudar as coisas dentro desse ambiente. Depois a gente tem um ambiente dito operacional. O ambiente operacional, ele tem 5 vetores. E tem os componentes de fornecedor, de cliente, de concorrência, de mão de obra e o componente internacional. Que ainda aqui, as políticas que a empresa pode utilizar, elas têm algum tipo de influência nesse ambiente operacional. E daí, finalmente, a gente tem um ambiente dito ambiente geral, no qual a organização não tem influência. De novo, são 5 vetores: o componente econômico, o tecnológico, o legal, o político e o social. Então, a pergunta que a gente faz é assim: ok, eu vou implementar uma determinada estratégia. Eu preciso fazer uma análise do risco dessa estratégia. Análise de risco é algo que é extremamente utilizado dentro da indústria quando a gente está fazendo desenvolvimento de um projeto, para a parte de gerenciamento de projeto. E em especial para quem é PMO. Quem trabalha no Project Management Office, ele usa isso o tempo todo. Só que as pessoas tomam uma série de decisões simplesmente baseadas em achismo, sem dados, com feeling. Isso daí pode levar a consequências desastrosas. Então a ideia desse método era justamente a gente tirar essa subjetividade do método e transformar ele num cristal matemático baseado em estatística, no qual a gente vai coletar informações de todos esses componentes, do grupo como um todo. Nós vamos utilizar ferramentas matemáticas e ferramentas estatísticas, de forma que a gente tenha uma decisão de qual é o melhor projeto, de qual é o menor risco, ou qual é o nível do risco que a gente está suposto a trabalhar, de forma matemática, de forma muito objetiva, tirando totalmente a subjetividade. Bom, a aplicação do método consiste da gente criar uma matriz, né? Essa matriz, chamada matriz de decisão, ela é comum nos métodos de análise de decisão multicritério. Como é que a gente monta essa matriz? Essa matriz é bem simples. A matriz, ela é formada por linhas que são as alternativas. Então imagine que sejam, por exemplo, projetos. Eu tenho uma lista de projetos e eu quero determinar dentro dessa lista qual é o melhor projeto que eu vou atuar. E nas colunas são os critérios. Porque normalmente, né, a vida é difícil. Você não tem simplesmente um critério. Você não vai optar pelo projeto mais barato, ou pelo projeto com menor mão de obra, ou pelo projeto com menor risco ambiental. É um conjunto de critérios. E você tem que tomar uma decisão baseada no conjunto de critérios como um todo. E depois que a gente faz essa análise,
e o método Critique Strat G gera pesos, porque o que acontece? A importância de determinado critério pode não ser igual ao determinado critério, né? Imagine que a gente está selecionando dois critérios X e Y. Não necessariamente a importância dos dois é igual. E a gente vai fazer uma diferenciação disso utilizando peso. E após a gente fazer isso daí, a gente efetivamente faz a seleção. Então, para mostrar a aplicabilidade desse método, eu estou utilizando dois métodos subsequentes, que é o método Borda e o método Smart, no qual o Borda ele faz a seleção. Então a gente vai utilizar o método Critique Strat G, só que o método Borda não possui diferença de importância entre os critérios, ou seja, ele não utiliza peso. E daí a gente pode chegar numa solução do problema. E o segundo método que a gente vai utilizar, que é o método que nós utilizamos na prática com o Critique Strat G, é o método Smart. Então o método Smart é um método muito parecido com o método Borda, que é o método mais simples possível do conjunto de ferramentas de análise de decisão multicritério. Mas o Smart ele leva os pesos em consideração. Então ele dá mais força para a sua decisão. Então, o nosso primeiro passo é fazer um processo que chama normalização dessa matriz que eu acabei de comentar. O que é esse passo aqui? Nesse passo aqui, eu vou pegar para cada uma das colunas, ou seja, para cada um dos critérios, eu vou pegar o valor daquela determinada linha, subtrair do menor valor da coluna e dividir pela amplitude dos valores, ou seja, o maior valor menos o menor valor. Por que eu faço essa operação matemática intitulada normalização? Porque normalmente quando a gente está falando de critérios, os critérios não têm a mesma unidade de medida. E não faz sentido algum você multiplicar, por exemplo, volume com peso, dividir por altura, multiplicar por beleza. Então a gente precisa ter critérios sem unidade de medida. E esses critérios são ditos adimensionais. Então quando eu aplico x e j, que é igual r de j menos ri menos, dividido por ri mais menos ri menos, eu estou dividindo a mesma unidade de medida por ela mesma e, consequentemente, o número que eu chego é um número adimensional, o que me dá mais sentido físico para fazer a minha análise. Notem o seguinte, o método Critique original, ele tinha uma limitação matemática. Por quê? Porque pode acontecer de um determinado critério ter ou todos os valores iguais, de forma que na hora que eu vou calcular o RI mais menos o RI menos, esse valor vai dar zero. E quando acontece isso daí, eu estou fazendo uma divisão por zero na hora que eu estou calculando a matriz normalizada. E o método passa a ser não aplicado. Daí, normalmente, o que se faria era retirar esse critério. E a ideia não é fazer isso. Então, foi utilizado uma solução que foi inspirada num outro método chamado Sapevo-M, que foi desenvolvido lá pelo professor Dr. Marcos dos Santos, no Instituto Militar de Engenharia, que é o meu orientador, para a gente manter esse critério aqui dentro. Então, isso daqui é uma inovação também matemática que foi feito para o método. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o maior valor e vou adicionar 0.001 para ele. Esse valor ele não afeta o posicionamento estatístico do problema, só que ele faz com que o denominador da fração x e j
torne-se diferente de zero. Então eu consigo fazer a minha aplicação matemática. Na sequência, a gente vai calcular o coeficiente de Pearson, que é essa fórmula grandona aí, que a gente vai calcular de forma muito simples utilizando o poderoso Excel. Na sequência, depois de calcular o coeficiente de Pearson, coeficiente de correlação, nós vamos calcular as médias e na sequência a gente vai calcular o desvio padrão. Então a ideia é que a gente faça um tratamento que seja puramente estatístico, garantindo a interdependência exclusivamente de dados dentro do modelo e não baseado em feeling de algum dos componentes do grupo. E com isso a gente resolve o problema de subjetividade. Na sequência, a gente vai calcular o coeficiente C. Esse coeficiente C, ele utiliza o desvio padrão e multiplica pela somatória de 1 menos esse valor de correlação. E este índice C, ele é calculado e utilizado na sequência para fazer o cálculo do peso dos atributos. O peso dos atributos, que eu estou chamando de W índice J, para cada um deles é o valor de cada um dos componentes dividido pela somatória dos componentes aí, variando de 1 até N, seja lá quantos forem, dos CJs. E no final eu vou simplesmente pegar e colocar isso daí num gráfico, vou ranquear do maior para o menor para fazer a minha parte de análise de risco. Daí eu sei dentro desses componentes, né, que eu havia comentado inicialmente, dentro dos 15 componentes, qual dos componentes ele envolve o maior risco estratégico para o meu projeto, para o sucesso do meu projeto, para a implementação do meu projeto. Bom, agora vamos passar para ver como é que faz o cálculo do método, que é um método que foi desenvolvido exclusivamente dentro do poderoso Excel. Mas a gente aqui não veio ver a apresentação no PowerPoint, né? Vamos para o poderoso Excel. Bom, pessoal, aqui eu tenho a minha matriz que eu estou mostrando para vocês. Eu ordenei os dados da seguinte forma. Eu criei para cada uma das esferas, eu criei essas colunas grandes que tem os componentes dentro. Então, o ambiente interno, que está aqui, eu tenho organização, marketing, finanças, pessoas e produção. Para o ambiente operacional, que está aqui em amarelo, eu tenho fornecedor, cliente, concorrência, mão de obra e componente internacional. E finalmente aqui eu tenho o ambiente geral, onde eu tenho economia, tenho tecnologia, tenho a parte legal, tenho a parte política e tenho a parte social. Então, somente relembrando que esses componentes aqui, ó, vieram lá desse diagrama que eu mostrei, no qual eu estou dividindo o ambiente em ambiente geral, operacional e interno. Cada um deles tem 5 componentes. E daí como que eu vou fazer isso daí, né? Esse risco é um negócio subjetivo. Então, mas a gente vai converter esse dado, que é um dado em princípio qualitativo, em dado quantitativo utilizando essa tabela aqui. Essa tabela, pessoal, é a chamada tabela de Miller, tabela dos 7 pontos. Então, conforme eu já comentei anteriormente, ela tem um ponto que é neutro, que é o 0. Daí ela tem 3 pontos positivos e 3 pontos negativos. Então ela varia
de 1 até 3 os pontos positivos, como importante, muito importante e altamente importante. E de -1 até -3, que são os pontos negativos. É o pouco importante, muito pouco importante e altamente pouco importante. Então, com isso, apesar dos decisores, ou seja, são as pessoas que vão dar nota, que fazem parte desse grupo, que normalmente é o C-Level, darem as notas no formato de atributo, ou seja, nessa coluna e não nessa coluna, eu consigo fazer a transformação. Então aqui, como começa? Eu criei aqui um formato bem simples para esse nosso exercício. Eu criei um aleatório entre -3 e +3, para que ele gerasse para mim as notas. Então toda vez aqui que eu aperto F9, ele faz o cálculo de todo mundo e me gera essas notas aqui. Daí eu começo a fazer a aplicação do método. Então, utilizando o método de borda, que é simplesmente uma soma, que é o método mais simples, que ele não leva em consideração a diferença de critério que existe entre os critérios, se um critério é mais importante que o outro, que é o método de análise de decisão multicritério mais simples que existe, eu simplesmente vou fazer uma soma, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês. Então eu faço simplesmente uma soma para cada um dos projetos, né? Por exemplo, aqui eu estou falando de projeto 1, 2, 3 e 4, e daí simplesmente eu uso um ranking aqui, que eu estou usando o comando ordem, a função ordem para fazer isso. E daí automaticamente ele ranqueia para mim qual que é o melhor projeto. Só que quando a gente faz esse tipo de aplicação, vem o questionamento. Mas a gente está falando de um projeto muito importante para a organização, a gente está falando de um projeto que tem a grande aplicação internacional, o componente do ambiente geral é muito mais importante do ambiente interno. Concordo plenamente, o motivo pelo qual esse método foi desenvolvido. Então a gente começa a fazer a aplicação do método Critique-Strat-G. Então o que a gente vai fazer? Para essas notas inicialmente, então, tem que haver uma concordância de todo o grupo de qualquer nota. Então por isso que ele tem tecnologia de grupo, que é o G do Critique-Strat-G. Daí eu começo a fazer a aplicação do método. Então eu vou fazer o cálculo do maior valor e do menor valor para cada um dos critérios, que são esses valores que vocês estão vendo nessa linha e nessa linha. Daí o que acontece? Pode acontecer, por exemplo, de nós termos componentes aqui nos quais os 4 projetos receberam a mesma nota. E quando isso acontece, na hora que eu vou utilizar a fórmula de normalização, eu vou acabar fazendo uma divisão por 0. Então, por exemplo, eu vou forçar isso aqui. E eu tenho lá o componente de marketing com todas as notas. Então, para evitar esse problema, o que acontece? Existe uma linha aqui embaixo que foi desenvolvido um algoritmo muito simples para testar se eles são diferentes entre si. Então, o que acontece? Eu vou fazer a seguinte pergunta. Todas as notas iguais, se existirem notas iguais, o método dentro do poderoso Excel já vai me responder isso daí. E ele aplica a correção. Daí, na sequência, ele fez a correção para mim do método. Então, o que eu fiz? Eu peguei para um dos componentes, que foi especificamente nesse componente do projeto 1 aqui, e adicionei 0.01. E agora, o problema de eu estar dividindo por 0 desapareceu. Então, a condição, a restrição matemática que o método original tinha, ele foi resolvido através de lógica computacional. Daí eu refaço a minha tabela de correção e daí eu sigo o método. Como agora não tem o problema da divisão por 0, eu consigo fazer o cálculo dos dados normalizados.
Então eu estou aplicando aquela fórmula para cada um dos valores, eu estou pegando o valor, estou subtraindo do menor valor da coluna e dividindo pelo maior valor da coluna menos o menor valor da coluna. E daí eu chego nessa tabela aqui. E essa tabela possui todos os critérios com dados do tipo variável, né, dados quantitativos, dados que eu consigo fazer conta, e normalizados. Vou fazer o cálculo do desvio padrão aqui embaixo. Depois eu faço a matriz de correlação pareada. O que é essa matriz de correlação pareada? Eu vou verificar a correlação entre cada um dos componentes com todos os outros, né, correlação pareada, par a par, levando em consideração essa correlação que eu fiz baseado nas notas. Então, como que eu estou aplicando isso daqui? Eu estou simplesmente fazendo o cálculo utilizando a função correlação. Simples, fácil. Então eu coloco cada um dos vetores e faço a comparação. E ele vai me dar esse cálculo aqui para cada um dos pares. Obviamente, quando eu faço a correlação do vetor com ele mesmo, né, do componente do vetor com ele mesmo, ele vai dar 1. Então eu já tenho a minha matriz de correlação pareada, que é o ρ, que aparece nas minhas fórmulas. Próximo passo, eu vou calcular a matriz 1 menos ρ. Então eu vou pegar 1 menos o valor de cada um dos valores que aparecem lá em cima. E daí eu tenho essa tabela aqui. Então para essa tabela eu estou simplesmente fazendo esse cálculo aqui, né? Pegando a tabela de cima. Estou fazendo 1 menos o valor respectivo da tabela de cima. Daí eu vou calcular o coeficiente CJ, que aparece aqui, que está baseado na fórmula que foi mostrada anteriormente, e o peso, da mesma forma. E agora, pessoal, eu já tenho os pesos para cada um dos componentes, calculado de forma estatística, agora não é mais de forma subjetiva, e o mais importante, levando em consideração a opinião de todos os componentes, né, todos os integrantes do C-Level que estavam nesse grupo. E daí aqui eu utilizo novamente a função ordem para ranquear do menos importante, perdão, do maior risco para o menor risco, que é respectivamente esse peso que aparece aqui. Então o menor valor do peso, que é o que tem o maior risco possível, ele entra como no nível ranking 1. E assim eu vou fazer para cada um dos 15. Então com isso daqui eu consigo chegar numa tabela que ele me mostra para cada um dos componentes desses vetores para esse projeto, né, para a decisão desse projeto, qual que é o componente que tem o maior risco, né? Então a barrinha aqui está mostrando que o 1 é o maior risco e o 15º é o menor risco. E ele sendo feito de forma dinâmica, a planilha que vai ser registrada lá no INPI, ele vai fazer essa classificação para mim de forma automática. Então com isso daqui eu fiz a análise estratégica. Eu sei qual é o componente que tem o maior risco, qual é o componente que tem o menor risco. Agora, como que a gente toma a decisão de qual desses projetos eu vou levar em consideração para minha tomada de decisão? Então é simplesmente aplicar o método agora, utilizando o método SMART, com esses pesos que foram calculados nessa coluna aqui, que é a coluna peso. Então agora, mesmo que os critérios, que é o caso aqui, né, eles tenham valores diferentes, tenham importâncias diferentes,
Eu estou levando isso em consideração. E mais importante, eu estou levando isso em consideração, eu estou levando em consideração a opinião de todo o grupo que veio fazer essa análise, não estou desprezando nenhum deles, né? Porque desprezar a opinião de um diretor normalmente é um problema enorme, e quem é gerente de projeto ou PMO sabe muito bem disso, e eu estou tomando uma decisão embasada em valores que são estratégicos e justificadas através de valores estatísticos. Então, o que eu vou fazer? Terminei de fazer a análise, eu vou usar o Smart junto. E eu vou só, para efeito comparativo, mostrar também o que aconteceria se você estivesse utilizando só o método de borda, que é um método simples, que é o método que a gente utiliza para fazer simplesmente uma soma, não levando em consideração a diferença de importância entre os critérios. Então a gente vai fazer a matriz de dados com fator de correção, vamos fazer o nosso processo lá de normalização, calcular a nossa matriz pareada, calcular a matriz 1 menos ρ, e agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar aquela nossa matriz original e a gente vai utilizar os pesos que foram calculados através do método Critique-Strat-G, utilizando o método SMART. Como que funciona o método SMART? O método SMART é um método muito simples. O método SMART, ele vai fazer, entre aspas, né, o método de borda, ele faz uma soma. O método SMART, ele vai calcular um número que é uma média ponderada. E é uma média ponderada baseado nos pesos que foram estabelecidos pelo método Critique-Strat-G. Então aqui, muito simples, eu estou utilizando uma função somar produto para fazer isso daqui. E na sequência eu uso a função ordem para fazer o ranqueamento. E aqui, novamente, né, como eu utilizei um algoritmo usando aleatório, se eu apertar meu F9 lá, ele faz todo o cálculo automaticamente e ele já me dá o ranking. E aqui embaixo eu estou fazendo um comparativo entre o método de borda e o método SMART. Via de regra, o primeiro, a decisão que eu estou tomando, que seria o primeiro lugar, ele sempre bate entre os métodos. Como o método de borda não leva em consideração a importância relativa entre os vetores, ou seja, o peso, os outros componentes podem ficar diferentes. Mas via de regra, o primeiro, né, a primeira decisão, ou a primeira e a segunda decisão, eles acabam sempre batendo. Então, com esse método, a gente consegue fazer essa tomada de decisão de forma matematicamente justificada. Outra grande vantagem da forma com esse trabalho foi desenvolvido, ele foi desenvolvido totalmente em Excel. Apesar de toda a resistência que normalmente a gente tem em fazer métodos desse tipo, né? Porque todo mundo acha que precisa rodar na web, precisa ser feito em Python, em R, em MATLAB. O Excel é um software poderoso, fantástico. E pessoal, em qualquer lugar que a gente vá, a gente vai ter o Microsoft Office e vai ter o Excel para a gente utilizar. É uma planilha extremamente simples de ser utilizada. Então isso resolve várias questões relacionadas inclusive à própria praticidade que a gente tem de aplicação do próprio método. E com isso daqui eu concluo a exposição desse método. Só terminando, a gente voltando lá para o PowerPoint,
Através dessa metodologia foi possível juntar conceitos, né, que estão relacionados com a parte de administração estratégica e em especial com a problemática que é levantada dentro da parte de análise ambiental para fazer a elaboração de uma estratégia robusta com consenso entre os decisores, que normalmente são o C-Level, e ainda reduzir a variabilidade de eventuais subjetividades na avaliação individual de cada uma das dimensões, porque o grupo é coeso e as decisões que estão sendo tomadas, a análise que está sendo feita é uma análise estatística. E essa ferramenta também, conforme eu comentei, ela mostra um ranking muito bem definido, com um arcabouço matemático, que leva em consideração a opinião de todos os componentes. E com ele, o Senior Management ou o gerente de projetos, ele é capaz de trabalhar de forma mais eficiente, mais focada nos lugares certos, né, colocando mais energia onde é necessário, e mesmo que quando você precisa deslocar recurso de uma área para outra, você garanta que você está retirando o recurso de uma área que tem pouco impacto e alocando esses recursos numa área que tem muito impacto. Além disso daí, grande vantagem desse método, ele é muito simples de ser aplicado, conforme eu comentei com vocês aqui, e a justificativa, o resultado final, ele é matemático, ele é uma ferramenta matemática, então ninguém vai questionar o resultado, ninguém vai questionar a estatística. Então se torna a chegada de uma solução final de forma muito mais fácil e muito mais bem justificada do ponto de vista matemático. Aqui estão algumas referências que eu utilizei, que estão relacionadas com a parte de administração estratégica, com a parte do método Critique original, e alguns livros aí que falam a respeito também de princípios e métodos de tomada de decisão, que é a parte de pesquisa operacional. Bom, senhores, o que eu tinha aqui para mostrar para vocês era isso. Mais uma vez agradeço a vocês a presença no MVP Conf. Quem quiser aplicar esse método tem um prazer enorme em dar suporte no que for necessário. Tem aí os meus contatos, meus e-mails, eder.cacetari@usp.br, eder@masterlss.com.br e o meu site www.masterlss.com.br. O que eu puder ajudar vocês, inclusive dentro da minha consultoria, dentro da USP, dentro do Instituto Militar de Engenharia, é um prazer enorme e agradeço de antemão. Muito obrigado e mais uma vez obrigado por participar do MVP com o Filatam, e a sua participação é a sua doação. O MVP faz parte agora, junto com você, da história que pode mudar e ajudar centenas de pessoas. Muito obrigado. Tchau.